Paulo. Eu acho que o Paulo está sem áudio. Deixa eu botar ele aqui de volta. Vamos lá. Isso. Eu sou muito amante da carne bovina, inclusive estou ficando grande demais. Vou ter que conter essa paixão aí. É bom que você já contribui com a meta do Brasil aí para as emissões. Você corta um pouco aí, você pode começa fazendo a sua parte cortando o seu consumo de carne bovina. Eu já fiz, estou no terceiro dia já. Entendi. Mas toda essa situação que o Ernesto coloca, eu quero complementar para fazer uma pergunta a ele. Eu tive uma experiência muito ruim relacionada ao Partido Comunista Chinês. Não sei se o ministro chegou a ter conhecimento a respeito, que quando houve a eleição, e o pós-eleição, na verdade, da presidente de Taiwan, que a embaixada chinesa ela enviou uma carta à Câmara dos Deputados, dizendo, num tom ameaçador, orientando que os deputados do Brasil não deveriam se manifestar sobre a posse da presidente de Taiwan. Eu acabei recebendo esse documento, tive acesso a ele, publiquei esse documento, que eu achei uma afronta internacional invasiva à independência de um poder no Brasil, e a embaixada chinesa manteve a sua posição, não se desculpou, inclusive foi para o ataque, e os veículos de apoio do Partido Comunista Chinês, Global Times e as suas ramificações, passaram a me atacar ferozmente, inclusive plantando esse tipo de aversão deles, né, os ataques em diversos outros veículos. O que demonstrou para mim, estou contando brevemente isso, né, na prática, esse braço internacional ou global, mas a moda deles, talvez, de atuação e violenta, diplomaticamente falando, politicamente falando. Eu queria entender qual que é a visão dos profissionais da diplomacia, ou que ele mesmo, com toda a experiência que tem a respeito desse tipo de atuação que vem ocorrendo. Essa não foi a primeira e nem será a última. Antes de passar a palavra para o Ernesto, eu queria dar as boas-vindas ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que abrilhanta aqui o nosso programa. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado a todos. Eu vi um monte de homens junto numa tela só. Falei, eu preciso estar junto desse pessoal aí. Então, muito obrigado por estar me recebendo. Eu não posso fazer a piada que eu faria aqui, porque senão o YouTube vai me censurar. Vai dar ruim, fica quieto, Paulo. Vai dar ruim, exato. Então vou derrubar o nosso programa. Mas seja bem-vindo, deputado. Queria, Ernesto, dar a chance de você responder essa pergunta importante do deputado Paulo Eduardo Martins. Essa posição em relação à China é sempre um assunto muito tenso, e as relações com a China foram um tema muito constante, inclusive utilizado pela imprensa com muito afinco para te desgastar na tua época como ministro das Relações Exteriores do Brasil. Sim, então, o que acontece nesse tema que o Paulo descreveu? A Embaixada da China no Brasil, há muito tempo, ela se movimenta fora da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é o que regula o que uma embaixada pode fazer ou deixar de fazer. Uma principal coisa que ela tem que deixar de fazer é se imiscuir nos assuntos internos de um outro país. Nós demos uma chamada dura em determinado momento, na atuação do embaixador chinês, especificamente, falando de embaixada metonimicamente, quer dizer, sobretudo o problema do embaixador da China. Eles deram uma baixada de bola, depois uma segunda ocasião, baixaram de novo, mas a bola está bastante alta, né? Isso, infelizmente, é uma prática que embaixadores da China têm adotado em outros lugares do mundo, né? De confrontar os sistemas políticos e contestar a própria liberdade de expressão que vigora nos países democráticos, dizendo que isso não acontece só no Brasil, que parlamentares, por exemplo, podem ou não podem falar isso ou aquilo, né? O que uma embaixada normal faz? A embaixada do Brasil, em vários lugares do mundo, às vezes, o parlamentar daquele lugar faz uma alocução
que é contra o Brasil. Às vezes acontece, né? Você faz uma carta educada, ou você procura a chancelaria local, reclama, né? Não ficava, né, contestando aquilo e dizendo assim, olha, quem criticar a China aqui vai se arrepender, porque nós vamos mobilizar os nossos amigos aqui, vocês vão se arrepender. Foi mais ou menos o que a Embaixada da China fez no Brasil e em outros lugares. Qual que é a diferença? Na maioria dos países, isso não encontra um apoio local, né? Ou encontra menor, né? A China tem lobby em todos os lugares, mas né, o problema aconteceu na França, por exemplo, e você não teve, né, um parlamento francês indo em defesa do embaixador da China quando o embaixador da China ofendeu parlamentares franceses, né? Eles vão defender o parlamento deles, a soberania deles. No Brasil, infelizmente, né, você tem uma grande parte do parlamento que está interessado em defender a China, a embaixada da China, os interesses da China, o embaixador da China. Então, é curioso, né? Não estão preocupados com a nossa soberania, não estão preocupados com a nossa dignidade nacional. Então, quando tem uma clara afronta aí a Convenção de Viena, no caso, em vez de dizer, olha, independentemente do que diz qualquer deputado brasileiro ou da atitude que tenha um parlamentar brasileiro, uma embaixada estrangeira não pode ameaçá-lo e confrontá-lo dessa maneira, não. Eles falam assim, não, quem está defendendo a liberdade de expressão no Brasil, no caso era eu, que está errado, né? Então, eu acho objeto esse tipo de comportamento, esse comportamento de sujeição, e me orgulho de ter batido de frente contra esse tipo de comportamento, chamar atenção para isso, né? E, ao mesmo tempo, ter mantido uma relação boa com a China. Jamais tivemos relação ruim com a China. Nosso comércio com a China aumentou no tempo que eu estava no Ministério. Simplesmente nós nos dávamos ao respeito, né? Um Itamaraty que se dava ao respeito, portanto, um executivo, e defendendo também a respeitabilidade do nosso parlamento. Infelizmente, isso foi distorcido por pessoas que preferem realmente, eu posso falar, puxar o saco da China do que defender os interesses do Brasil. Então, isso é o que está por trás. Eu queria me intrometer aqui, porque eu reparava muito essa postura também da imprensa, Ernesto. Não era só... Você tinha os deputados, senadores, mas uma postura muito forte da imprensa em correr sempre para defender a China. Você acha que esse interesse em defender a China era simplesmente puxar saquismo, ou existiam outros tipos de interesse por trás? Qual é a razão por trás dessa defesa tão entusiasmada da China? Porque tem uma coisa do antibolsonarismo, né? De qualquer coisa do Bolsonaro, a imprensa ataca. Mas tem mais? Você acha, na tua opinião, a gente não combinou isso, tem mais alguma coisa por trás? Tem sim. Não, eu acho assim, geralmente você puxa o saco de quem puxa a carteira, né? Para te retribuir de alguma maneira, né? Então, em grande parte é isso que acontece, né? A China puxa a carteira de lá, o pessoal aqui puxa o saco da China, né? Isso é bastante claro. Em alguns casos, mais diretamente, em outros mais indiretamente. Então, no caso da imprensa, a gente sabe o investimento grande que eles fizeram na Band, por exemplo, né? Que era uma das mais vocais contra a minha atuação. A Band, em certos momentos, parece realmente você ligou a televisão lá em Pequim e você está vendo o boletim diário do Partido Comunista Chinês, né? A Globo, em grande parte, né, eu acho que teve aí contribuição, ou tem expectativa de, né, salvar suas finanças com contribuição chinesa. Isso, obviamente, é uma estratégia chinesa de ocupar a imprensa nos países democráticos, né, que cada vez são democráticos mais em tese, justamente porque a imprensa é ocupada por interesses não democráticos, como esses, né? Então, existe essa questão direta do dinheiro, né? Mas existe também, que também está baseada em recursos, em dinheiro, mas a aliança mais ampla do sistema, do mecanismo brasileiro, do qual a imprensa brasileira, a grande imprensa, faz parte, com dois poderes internacionais. O primeiro que a gente falou antes, que é o globalismo. Para mim, a China faz parte do globalismo, isso é uma discussão. E o outro, a China, o Partido Comunista Chinês, mais especificamente. São grandes aliados do nosso sistema de corrupção, de clientelismo, de patrimonialismo. Eu acho, as entidades, elas se farejam, né? Quem tem os mesmos interesses e quem beneficia, né,
O nosso sistema achava horrível qualquer aproximação com os Estados Unidos. Por quê? Porque é uma aproximação que não gera, né, que não gera espaço para corrupção, que favorece o nosso setor privado, um crescimento econômico baseado no setor privado, que sempre foi a meta, né, do governo. O que significa? Menos corrupção, menos espaço para, né, troca de favores, portanto, menos poder para a nossa classe política. Né? A nossa classe política quer uma economia fechada e aliada a um sistema, um mecanismo global que permite o controle das pessoas, através de várias maneiras, e o controle da economia, né? E uma aliança com outra economia fechada e com um sistema fechado, que é o da China. Né? Não é por acaso, é porque essas duas alianças reforçam o sistema brasileiro, o mecanismo brasileiro.